Momento da codificação. E aí vamos estudar, né? Vamos começar amanhã estudando as orientações que o Espiritismo nos traz através dessa obra maior da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, em seu capítulo 8º, cujo título geral é Emancipação da Alma. E o item que nós iremos começar hoje é o item número 7, Dupla Vista. Na questão 447, o fenômeno designado pelo nome de dupla vista. Questão 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. A isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Questão 448. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado dos vossos sonâmbulos lúcidos, e essa é também a razão porque eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Questão 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem esta faculdade de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Questão 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim. O trabalho sempre conduz ao progresso e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Finalmente, questão 450, item A. Esta faculdade se liga à organização física? Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Então, o que seria esse fenômeno que Allan Kardec denomina de dupla vista? É a capacidade que algumas pessoas, sobretudo aqueles que possuem uma mediunidade, né, que hoje nós chamamos de vidência ou clarividência, sendo a vidência a capacidade que as pessoas têm de penetrar, que alguns médiuns têm de penetrar no mundo espiritual e ver os espíritos com muito mais facilidade do que o normal. E a clarividência, nós adotamos assim, é uma vidência mais profunda, mas nós adotamos também aquela visão da parapsicologia, né? São aquelas pessoas que veem o futuro, né? Ou que leem a vida das pessoas, ou que leem as vidas passadas, né, das pessoas, ou que até fazem até previsões relacionadas às vidas futuras, né? Porque pela observação do presente e do passado, se dá para ter uma orientação quanto àquilo que vai ser as nossas vidas futuras. É um fenômeno também relacionado à exteriorização do espírito, pois que algumas constituições físicas, como o próprio Kardec diz, o que liga naturalmente esse tipo de organização, a organização genética, né, hereditária, porque Allan Kardec ele diz que o fenômeno mediúnico é um fenômeno que tem conotações espirituais, mas que tem também conotações hereditárias. E nós sabemos que através
do meio ambiente, nós podemos exercitar essa capacidade de penetrar nos mundos, no mundo espiritual, através do exercício e da vontade. É isso, por exemplo, que a doutrina dos espíritos, né? A única doutrina que talvez ofereça essa predisposição, que ofereça todo um método para que as pessoas venham a educar, como melhor se usa atualmente, não desenvolver, mas educar aquele dom mediúnico. Nós temos outras doutrinas, como a ordem mística, a antiga mística ordem Rosacruzes, né? Que faz determinados exercícios, só que os nossos irmãos rosacrucianos, eles não aceitam a nossa relação com os desencarnados. Eles aceitam que nós possamos ter visão de vidas anteriores, né? Que nós possamos ter a clarividência, que nós possamos ter determinadas percepções extrasensoriais, mas eles não admitem e não estimulam a comunicação com os desencarnados, porque, segundo dizem eles, isso é prejudicial para o encarnado, né? Quando a doutrina espírita, ela vai muito mais adiante. E, além de não ser uma doutrina esotérica, o espiritismo é exotérico, como podemos dizer assim, ele é para fora, ele é aberto, ele abre espaço para que todas as pessoas se iniciem. A antiga e mística ordem Rosa Cruz, ela é esotérica, né? Porque somente aqueles, como por exemplo a própria teosofia, né? Que também tem um pé no rosacrucianismo, também fala, né? E, inclusive o Rosacruzes, a teosofia, elas se colocam um tanto quanto distanciada também das comunicações mediúnicas, por dizerem que os espíritos não se comunicam, né? O que nós captaríamos eram uma espécie de cascões, né? Que os espíritos liberam, que os homens liberam quando desencarnam, que teriam a natureza material. Então, essa faculdade é permanente, mas o exercício não. E quanto menos material for o mundo onde nós existamos e nós desenvolvamos a nossa atividade, menos ainda, mais ainda essa capacidade de penetração no mundo espiritual se dá. Porque a faculdade de desprendimento do corpo físico depende bastante da elevação moral e espiritual do globo onde nós nos encontramos. E a Terra ainda está numa condição sofrível, embora esteja caminhando para a regeneração. Então nós vamos dar um momento agora para musical, né? E em seguida nós voltamos com o estudo, né? Com a nossa conversa espírita. E nessa conversa espírita nós iremos bater um papo acerca do livre-arbítrio e da responsabilidade. Vamos lá, continuem conosco.